Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 38. Bons estudos! Passada, a gente viu como é que a energia solar, que é transformada pelas plantas, vai passando de um ser vivo para o outro. Só que essa energia não pode ser aproveitada de imediato, nem pelas plantas, nem pelos animais. Para que os seres vivos possam usá-la, ela precisa ser transformada dentro dos seus corpos. E é essa transformação, que é feita através da respiração, que é o tema da teleaula de hoje. Onde você vai ver que para haver a liberação da energia, é necessário que o oxigênio do ar entre em contato com a glicose. E que a liberação de energia é acompanhada da eliminação de gás carbônico e vapor d'água. Por fim, ainda nessa teleaula, você vai ver que as plantas, assim como os animais, respiram o tempo todo, de dia e à noite. Nossa, quer dizer que o monóxido de carbono pode até matar? É, mas o monóxido de carbono é um gás perigoso. E o pior é que ele tá solto por aí, né? Sei. Mas o que essa história toda tem a ver com o que a gente está vendo sobre a fotossíntese? Não, tem tudo a ver. Porque a poluição do ar afeta diretamente a respiração. E a respiração é fundamental para os seres vivos. Porque é ela que libera a energia que a gente precisa para viver. Ih, tá ficando um pouquinho complicado, viu? Porque o que o processo químico da respiração tem a ver com a liberação de energia? Para responder essa pergunta, vamos dar uma recordada no que já aprendemos. Para começar, a gente viu que o alimento é a fonte de energia para todos os seres vivos. E que tudo começa com os vegetais e algas, os seres produtores, que conseguem transformar a luz do sol e armazenar energia química. Do processo de fotossíntese, resulta um açúcar chamado glicose. É essa glicose que vai servir de alimento para a própria planta e para todos os outros seres vivos, os chamados seres consumidores. Só que tem uma coisa, nem os animais, nem as plantas aproveitam diretamente a glicose, o açúcar fabricado durante a fotossíntese. Para aproveitar e liberar a energia que a glicose contém, ela precisa ser transformada dentro dos corpos dos seres vivos. E isso é feito através da respiração. Respiração. É através dela que a glicose é transformada e liberada dentro do nosso corpo, servindo em fins de energia para a gente. Como é que isso acontece? No ar que a gente respira, está presente um gás muito importante, é o gás oxigênio. E é o oxigênio que a gente leva para dentro dos pulmões quando respira, que dentro do nosso corpo vai liberar a energia concentrada na glicose. Olha só que interessante. Enquanto que na fotossíntese a energia é armazenada nos alimentos, na respiração a energia é liberada dos alimentos. Mas esses dois processos, a respiração e a fotossíntese, eles são contrários, porque um armazena energia e o outro libera. Maria, a gente não pode dizer que eles são contrários, né? A gente pode dizer que eles são inversos. O que não quer dizer que um atrapalha o outro. Pelo contrário, eles são complementares, quer dizer, um completa o outro. E sem esses dois processos, ia ser impossível a existência dos seres vivos. Porque enquanto a fotossíntese produz a glicose, a respiração libera a energia da glicose. Sei. E a única coisa que a respiração libera é a energia da glicose? Não, o produto da respiração não é só a energia liberada da glicose, não. Nessa transformação também é eliminada água e gás carbônico. Água e gás carbônico? Água, né? Normal. E o gás carbônico, você lembra? É um gás que está na atmosfera, que nem oxigênio. Sei, mas tem como a gente ver esse gás carbônico que é liberado pela respiração? Bom, ver não dá pra ver que o gás é invisível, né? Mas a gente pode fazer uma experiência e a gente pode perceber a existência do gás carbônico. Sei, como é que é essa experiência? Olha, aqui ó, eu tenho várias substâncias. Tá. Essa substância azul aqui, ela é chamada azul de bromotimol. Se você reagir o gás carbônico com essa substância, ela muda de cor. Sei, mas como é que eu ponho gás carbônico aí dentro? Se o gás carbônico é liberado pela respiração, é só você soltar o ar que tem nos seus pulmões, aqui dentro, que você vai estar injetando gás carbônico aí, né? Pega um copo pra mim, por favor. Isso, copo. Agora pega um canudinho. Canudinho? Isso. Então, assopra. Solta o gás carbônico aí dentro. Isso, vai. Força. Vai soprando, vai soprando. Vai soprando. Gás carbônico, gás carbônico. Isso. Nossa, ficou amarelo.
de ver agora. Ficou amarela porque você soltou gás carbônico aí dentro. Ficou satisfeita? Não, pera aí uma coisinha. Mas como é que eu sei que foi o gás carbônico que mudou a cor da substância? Boa pergunta. Você tem água com gás aí? Só um pouquinho. Então, dá uma olhada. Qual que é o gás que tá aí na água? Nossa, é gás carbônico. Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Pois é, Maria. Pega um outro copo pra mim, por favor. Já que é o gás carbônico que tá aí dentro, então a gente vai repetir essa experiência. Tirar um pouquinho d'água aqui, pra ficar mais fácil. Já que é o gás carbônico que está aqui dentro, a gente vai repetir essa experiência. Só que em vez de assoprar, a gente vai fazer esse gás carbônico reagir aqui com o azul. Tá certo? Então, vamos tapar aqui. Opa. Isso. Segura aqui. Olha lá. É o gás carbônico aqui que está borbulhando ali dentro, tá certo? Não, peraí, agora não tem mais nenhuma dúvida não. Eu já entendi. A respiração libera energia da glicose e elimina água e gás carbônico. Só mais uma coisinha, tá? Para que serve a energia liberada da glicose? Pois é. A gente viu que é através da respiração que a glicose tem sua energia liberada. E essa energia é usada para quê? Olha, grande parte dessa energia é utilizada na manutenção da temperatura do nosso corpo. O meu está a uma temperatura de 36,5 graus Celsius, que é a temperatura média de um corpo humano em boas condições de saúde. É claro, manter o nosso corpo nessa temperatura não é fácil. Isso exige muita energia. E parte da energia liberada da glicose pela respiração é utilizada para isso, para manter a temperatura do nosso corpo. Além dos seres humanos, todas as aves e mamíferos também mantêm seus corpos quentes, sempre à mesma temperatura, independente do tempo que esteja fazendo. Esses animais são chamados endotérmicos. Tirando os mamíferos e as aves, todos os outros seres vivos são animais de sangue frio. Esses animais não mantêm a temperatura do corpo constante. O que quer dizer que quando está frio, a temperatura do corpo deles esfria. E quando está quente, ela fica mais quente. Você conhece um monte de animais de sangue frio. São os peixes, os lagartos, as cobras, os sapos, as baratas, as minhocas, os camarões e por aí vai. Esses animais são chamados ectotérmicos. Não, espera um pouquinho. Se os animais de sangue quente utilizam energia para manter a temperatura do corpo, então os animais de sangue frio não precisam de energia. Não precisa. Também não é assim, né? Mas ele não precisa de energia. A maior parte da energia é utilizada para manter a temperatura do corpo constante. Sim. Agora, ela não é utilizada só para isso. Ela pode ser utilizada para um monte de outras coisas também. Por exemplo, para que mais? Por exemplo, locomoção. Se o animal se locomove muito, ele vai gastar mais energia do animal que se locomove pouco. Um camarão nadando no mar, por exemplo, ele vai gastar mais energia que uma ostra. Mas também, né, as ostras ficam presas nas pedras. Então, se elas ficam presas nas pedras, elas não se locomovem, então elas vão gastar menos energia do que o camarão. Então eu posso dizer que uma barata que anda para lá e para cá gasta mais energia do que um bicho preguiça? Não? Maria, essas comparações são complicadas. Porque quando você tenta comparar o gasto energético de dois animais tão diferentes, você tem que pensar no ambiente que eles vivem, na atividade de locomoção deles, se eles mantêm a temperatura do corpo constante ou não. Nossa, quanta coisa, né? Tem que comparar várias outras coisas também. Então, peraí. A energia que veio lá da planta, a glicose, é liberada pela respiração. Daí os seres vivos utilizam essa energia para manter a temperatura do corpo e para se locomover. Manter a temperatura do corpo, se locomover e mais um monte de outras coisas. Será que as plantas também respiram? Claro que elas respiram. Elas também precisam de energia, né? Senão como é que elas iam germinar, crescer, dar fruto? E a energia da glicose, que a própria planta fez através da fotossíntese, para ser liberada, ela precisa de oxigênio. Oxigênio que as plantas consomem através da respiração. É verdade, tem aquela história que as plantas respiram. E tem até um papo que elas respiram só à noite, porque de dia elas estão fazendo a fotossíntese, né? Tem esse papo que eu não sei de onde é que veio. Porque é o seguinte, durante o dia a planta faz fotossíntese. Mas isso não quer dizer que ela também não precisa respirar. Quer dizer, ela continua durante o dia fazendo fruto, crescendo, fazendo folha nova. Quer dizer que mesmo quando elas estão fazendo a fotossíntese durante o dia, as plantas respiram? Isso. Quer dizer, a luz ela não interfere na respiração. Geralmente, a taxa da respiração das plantas é constante durante as várias horas do dia e da noite. Para a gente poder visualizar melhor essa história de que as plantas respiram, vamos ver um gráfico que nos mostra isso mais claramente. O gráfico possui dois eixos, X
Y. No eixo Y está representado a velocidade de produção de gás carbônico produzido pela respiração de um vegetal. Cada traço representa 10 litros de gás carbônico produzido por hora. Já no eixo X estão representadas as horas do dia. Veja que o eixo X marca as horas de 0 a 24, ou seja, um dia inteiro. Pela linha da respiração, é possível ver que a qualquer hora do dia essa planta produz 20 litros de gás carbônico por hora. Esse gráfico que a gente viu mostra a respiração de um vegetal e a fotossíntese. Será que também é possível visualizar o que é produzido pela fotossíntese através de um gráfico? É claro que sim. Você já sabe que a fotossíntese depende da luz que a planta recebe. E sabe também que durante a fotossíntese a planta libera oxigênio para o ambiente. Medindo o oxigênio que a planta libera durante o dia, vamos ter o seguinte gráfico. Neste gráfico, o eixo Y marca a velocidade de produção de oxigênio pelo vegetal. E no eixo X estão representadas as horas do dia, de 0 a 24 horas. Acompanhando a linha curva da fotossíntese, podemos ver que até às 6 da manhã a planta produz 0 de oxigênio. Ou seja, neste período, a planta não produz oxigênio nenhum. O que significa que ela não faz fotossíntese. Já às 7 da manhã, essa planta produz 20 litros de oxigênio por hora. E ao meio-dia, às 12 horas, quando a luz do sol está intensa, a planta já está produzindo 30 litros de oxigênio por hora. E às 5 da tarde, quando o sol já está indo embora, a produção de oxigênio começa a cair novamente. Até que às 6 da tarde, a planta já não produz mais oxigênio algum. E o que esse gráfico que a gente acabou de ver nos ajuda a compreender? Que das 6 horas da tarde às 6 horas da manhã, quando não temos a luz do sol, a planta não faz fotossíntese, ou seja, não produz oxigênio. Portanto, dá pra gente concluir que a planta faz fotossíntese das 6 da manhã às 6 da tarde, quando a gente tem sol. Bom, para fechar de uma vez essa história, vamos ver agora 2 gráficos juntos. O que mede a produção de gás carbônico e o que mede a produção de oxigênio. Observe que das 6 da manhã às 6 da tarde, a planta faz fotossíntese e respira. E que entre as 6 da tarde e as 6 da manhã, a planta só respira e não faz fotossíntese. Concluindo, a planta respira o tempo todo, mas só faz fotossíntese durante o período que faz sol. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que é no processo de respiração que a energia obtida pela fotossíntese é liberada. Viu também que para haver a liberação da energia, é necessário que o oxigênio do ar entre em contato com a glicose. Ainda nesta teleaula, você viu que a respiração, além de liberar energia, também elimina gás carbônico e vapor de água. E por fim, ainda nesta teleaula, você viu que as plantas, assim como os animais, respiram o tempo todo de dia e à noite. Bom, e agora? Será que você já é capaz de responder por que a poluição do ar é assim tão preocupante? É claro que sim, né? Se é da atmosfera que a planta retira oxigênio para respirar e gás carbônico para fazer a fotossíntese, imagina só o que vai acontecer se um dia não tiver nem oxigênio, nem gás carbônico em quantidades suficientes para manter esse ciclo. Por isso que é tão importante que todos nós lutemos, sem exceção, para que a poluição do ar diminua cada dia mais. Só assim nós poderemos manter a vida por aqui. Certo? Então até a próxima teleaula.